Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nutrição e Fé, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Clemente, tá bom? E no vídeo de hoje, queridos, nós vamos falar sobre um assunto oportuno, um momento que nós estamos vivendo agora, né? Culturalmente falando, estou me referindo ao São João, tá? Me veio aqui vontade de fazer um vídeo para vocês, para a gente ter uma conversa sobre essa data que é comemorada, né? Principalmente pelos católicos, né? E por uma grande parte da população brasileira, como também até mundial, né? Então, no vídeo de hoje, queridos, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é o São João, né? Por que essa data é comemorada no Brasil, por quem é comemorada, né? E falarmos um pouco também do histórico, né, dessa data, né, que se tornou um marco da cultura brasileira, né? E também, de forma inicial, falar quais são as principais características dessa data que é comemorada no Brasil e no mundo, tá bom? Então fica conosco aqui, que é um assunto interessantíssimo, tá? Queridos, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui para que eu possa transmitir informações confiáveis, né? E eu peço muita atenção de vocês, tá bom? Então vamos ver aqui primeiramente uma visão geral sobre a data do São João, tá? A visão geral ela inclui o que é o São João, né? E algumas características dessa data, tá? Então a comemoração do São João, queridos, é uma festa junina, né? Que comemorada aí, acontece as festividades no mês de junho, tá? E ela é uma festa junina. E quando se fala em São João, a gente pode incluir até, né, o Santo Antônio, né, que o pessoal chama aí, São Pedro, né? Mas fica com a gente aqui que a gente vai dar uma resumida de forma geral aí sobre esses assuntos, né, culturais, tá? Então, a festa junina, queridos, ela tem como característica comidas típicas, né? Comidas típicas que incluem alimentos que são vindos do milho, inclui milho assado, milho cozido, pamonhas, né? Alimentos, principalmente alimentos vindo do milho, tá? Então é muito comum nessa data você ver uma fartura, digamos assim, de alimentos advindos do milho. Canjica, pamonha, cuscuz, né? São alguns tipos de alimentos provindos do milho que é tão comum nessa época do São João, né? Outras características, né, dessa data, dessa festa, digamos assim, essa festa junina, são as quadrilhas, né? O forró, por exemplo, né? Bem como também o arraial, a quermesse, né? Nesse período o pessoal faz muita simpatia, né? O Elton, o que é simpatia? Simpatia são alguns rituais aí religiosos, né? Que as pessoas fazem promessas, tentam descobrir futuro, né? Então nessa data essas coisas são comuns aí, digamos, nessa festa junina, né? E as festas juninas, né, como eu já citei aqui, as pessoas que comemoram, elas comemoram ali, principalmente no dia 24, né, 24 de junho, né? Já já eu vou falar, vou pincelar para vocês aqui o ponto de vista religioso, né? Por que que o pessoal comemora no dia 24, como também no dia 29 de junho. Mas já dando uma pincelada, né? O dia 24 de junho é por conta que o pessoal comemora aí o dia de São João e dia 29 o dia de São Pedro, não é isso? E mais algumas características dessas comemorações, né? Está as fogueiras, né? Que é muito comum, né? Nos lugares que se comemoram essas datas tem que ter fogueira, né? Não somente as fogueiras, né? Mas também nós temos aí nós temos aí os balões, as bandeiras, né, que são algumas símbolos também das festas juninas, né? É impossível você procurar nas regiões, nos lugares que estão comemorando essa data e você não vê nenhum balão, nenhuma bandeira, né, das festas juninas, né? Isso.
Podemos também falar aí, né, nos fogos de artifício, né, como foguetão, bombas em geral aí, tá? Então essas são algumas características dessas datas comemorativas aí, né, principalmente do Brasil e de outros países também que eu vou mencionar aqui já já. Podemos destacar aqui também, né, que no Nordeste brasileiro tem duas cidades, né, que são muito conhecidas por ter, digamos, o maior São João, as maiores festas juninas, que é exatamente Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, né? Então são cidades aí que são muito conhecidas mundialmente falando, até por terem festas muito grandes assim que comemoram o São João, né? Portanto, né, a gente já fica claro que uma das regiões brasileiras que mais tem a cultura de comemorar essas datas é o Nordeste e o Norte, né? E dando ênfase no Sertão, né? A área do Sertão, uma maioria das pessoas, ou até todas, digamos assim, uma boa parte da população, se comemora essa data, tá bom? Então, queridos, aqui eu já dei uma introdução de forma geral sobre o São João, né? Essa data comemorada aí por muitas pessoas. E agora nós vamos ver o ponto de vista religioso, tá? Por que é essa data? Como é que essa data entrou na igreja, né? Porque qual a relação da igreja e o São João, tá? Então eu vou ver isso e no finalzinho do vídeo eu vou trazer algumas breves informações sobre a história do São João sem partir do ponto de vista muito religioso, de forma mais abrangente, tá bom? Então continua com a gente aqui. Se você gosta de história, se você é curioso, né, se você quer entender com relação à fé também, né, é muito importante você compreender um pouco do São João. As pessoas às vezes comemoram o São João e não sabem por quê, não entendem nada, né? E em breve eu vou fazer um vídeo aqui logo logo explicando, falando do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia diz sobre o São João, tá bom? Mas continua, vamos voltar aqui. Então, queridos, por que a igreja tem um papel aí junto com essa data do São João, né? Porque, segundo a Igreja Católica, ali na data 24 de junho, é a data do nascimento de João Batista, né? Quem foi João Batista? João Batista, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, né? Segundo os estudiosos também, João Batista foi o último dos profetas, digamos assim. Ele foi aquele que preparou o caminho do Senhor, ele foi aquele que batizou Jesus, né? Então a Igreja Católica aí, em um período da história ali na Idade Média, ela escolheu essa data ali de junho, né? Para se comemorar aí o nascimento de João Batista, tá? E isso inclui também a questão de Pedro ali no dia 29 de junho, tá? Inclui o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, enfim, estamos dando ênfase aqui um resumo sobre o São João de forma geral, tá? Por isso que é comum, né, quando se fala em São João, ter uma ligação muito grande com a igreja, né? Porque a igreja comemora o nascimento de João Batista, tá? Vale lembrar, queridos, que nesse vídeo eu não estou aqui para falar o que é que a Bíblia diz, né? Se está certo, né, ou não, o que é no aspecto teológico, né? Mas eu estou aqui para apenas trazer essas informações sobre o São João de forma mais geral, essa data aí que é culturalmente conhecida, mundialmente conhecida também, tá? Então, queridos, agora em um aspecto mais amplo, né, nós vamos ver um pouquinho mais, de forma mais geral, sobre como nasceu, como surgiu o São João, né? Eu fui pesquisar algumas fontes aqui e foi interessante aqui que o São João ele tem uma origem pagã, tá? Ou seja, ele não nasceu no Brasil, tá? A comemoração do São João, tá? Ele tem origens aí na Europa, em alguns países europeus, e uma mistura de culturas, tá? Houve um, sabe quando você coloca no liquidificador vários tipos de comida, de alimentos ali, e bate? Foi basicamente isso que aconteceu. Houve uma mistura até que se tornou o que é hoje a festa junina, tá? Para você entender melhor, ali na Idade Média, né, ali na Europa, ali na região Portugal, Espanha, digamos assim, segundo algumas fontes que pesquisei, né, havia algumas celebrações dos camponeses ali no período
em que havia chuva, né? E havia alguns comemoravam, né? É, de diversas formas, de forma pagã mesmo, sem agradecer diretamente a Deus, algo do tipo, mas eles tinham esse aspecto religioso, né? Por exemplo, havia povos, né, que comemoravam as chuvas, né? Haviam outros, os índios, por exemplo, eles comemoravam o tempo de fartura, né? Então, ali em Portugal, basicamente, ali na Idade Média, né, segundo algumas fontes que pesquisei, a igreja ali se aproveitou daquele momento, né, de momentos e de algumas culturas, né, em que havia paganismo, né? Então, a igreja inseriu ali essa data de comemoração para comemorar os dias de alguns dos chamados santos pela Igreja Católica, né? E isso inclui o último profeta, que é João Batista, como também Santo Antônio, né? Que foi um padre aí. Depois eu faço um vídeo aqui para explicar para vocês sobre a história dele. Como também São Pedro, né? São Pedro já é, segundo a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica chama de São Pedro, é o apóstolo Pedro, tá? Diante disso, queridos, a gente percebe que há uma mistura aí de culturas, né? Até que os portugueses ali, eles colonizaram ali no período que o Brasil o Brasil era colônia de Portugal, né? E aí houve aquela transação dos portugueses para o Brasil. E nesse período aí, advindo de Portugal, veio as culturas que a Igreja Católica já estava modificando, né? Então, quando chegou no Brasil, a comemoração de São João, né? Houve uma mistura aí com os rituais dos índios que habitavam aqui no Brasil na época. Tá? Então, quando começou a misturar tudo, né? E aí houve uma influência, né? Com relação aos fogos de artifício dos chineses, né? Os chineses eles produziam fogos de artifício e por isso que houve uma influência da cultura chinesa também, até se resultar nas festas juninas que nós temos hoje. As danças, por exemplo, tiveram influência dos espanhóis. Né? Então houve essa mistura de cultura até se transformar na festa junina, houve essa mistura de religião também. Porque é importante você entender, tá? Que hoje, quando se fala hoje no São João, há dois grupos. Há um grupo de pessoas que apenas comemoram o São João no aspecto mais cultural mesmo. Não, muitos até mesmo são ateus e apenas comemoram o São João, participam das festas, mas não pendem muito para o aspecto da religiosidade, da fé, da idolatria, né? De você idolatrar os santos, né? E como também ainda há uma forte influência da parte religiosa também, né? Que é uma influência da igreja, né? Nesse sentido, né? De que muitas pessoas nesse período veneram, né? Agradecem a São Pedro, a Santo Antônio, a São João pela chuva, né? Por isso que há uma fartura de milho também, e de outros legumes como feijão e etc. Né? Então há uma mistura aí de culturas, tá? E por isso que resultou aí nas festas juninas, no forró, misturou aí com a cultura do sertão, né? Com as figuras do sertão, como o próprio Lampião, os cangaceiros, né? Por isso que há uma mistura nas vestes, né? E resultou aí nessas festas juninas, que há uma mistura de culturas, tá? Então, esse vídeo é um vídeo simples, tentar, até resumido, né? Embora já passamos dos 14 minutos, mas tentei aqui trazer algumas informações para vocês que talvez a maioria de vocês não tenha a mínima noção de como surgiu a data do São João, por que é comemorado, né? Sendo que é um assunto bem amplo, é uma mistura de culturas aí em geral, tá? Eu vou fazer em breve um vídeo aqui falando sobre o que a Bíblia diz. Nós devemos comemorar o São João? Será que teologicamente, o que é teologia, Wellington? Teologia é o estudo sobre Deus, estudo sobre as doutrinas de Deus, sobre a verdade de Deus, digamos assim. Então eu vou fazer um vídeo com vocês aqui para juntos nós examinarmos a Bíblia, examinarmos as Escrituras, para vermos do ponto de vista bíblico qual deve ser nossa atitude nesse período do São João. Nós devemos
comemorar, nós podemos comemorar, nós podemos fazer fogueira, como cristãos, nós podemos soltar fogos de artifício, podemos participar das festas juninas, né? São assuntos polêmicos, né? Que há opiniões contrárias, mas de forma relacionada à fé, à teologia, nós temos que fundamentar a nossa crença, nossa fé na Bíblia, tá? Então eu espero aqui trazer vídeos importantes e interessantes para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, não deixe de curtir, o like é muito importante. Se você não sabe se inscrever, pede para seu filho, para seu neto se inscrever em nosso canal, apoie o nosso canal. Nós trazemos assuntos relacionados à saúde e fé, como também uma gama de coisas aqui que nós achamos interessantes, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook, ajude o nosso canal, tá bom? Siga as nossas redes sociais, tá? E fique atento a cada vídeo que nós compartilhamos aqui, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês.